Vamos falar dele, vai, do mito e da lenda. Vamos falar do senhor José Luiz da Atena. Ai, gente, durou exatamente 5 meses. 5 meses a duração do José Luiz da Atena no SBT. Só um segundo, gente. Só um segundo, gente. Ah. Tem gente que sabe que eu faço o jornal e me liga bem na hora do jornal. Acho que é, tá vendo? É para me irritar. Eu não estava calmo. A pessoa me conhece há 10 anos, sabe que há anos eu estou fazendo jornal às 10 da manhã, me liga às 10h25. Tá vendo por que me irrita? Bom, Datena foi embora do SBT, já estava reclamando há tempos, né? Eu fiz aqui umas... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele reclamou primeiro do salário, em dezembro, falou que o salário era uma porcaria, que ele ganhava muito mais na Band, que estava se sentindo, né, desvalorizado por salário. Não, falou algo assim, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, achar. Datena. E aí, essa foi uma reclamação. Deu um esporro na produção, acho que depois de 2 semanas que ele estava lá, porque o produtor fez a besteira de falar no ponto eletrônico e sugerir que ele fizesse uma pergunta para um delegado, gente. O cara subiu nas paredes. Vamos ouvir aqui. E depois ele brigou com essa repórter aqui, né? Isso tudo no prazo de 3 meses, né? Soros, remédios. Tá me ouvindo, Daniel? Por gentileza, ouça. Ai, meu saco. Por causa do antialérgico que eles dão antes daqui. Peraí, gente. Hoje cedo eu fiz exame. Gente, eu tô mandando para... Eu queria saber por que tá falando. Dane-se. Tá tudo ok, graças a Deus. Gente, que coisa irritante. Pela consulta, pelo exame físico, né? Assim como chama? Gente, não para. Vocês não entenderam aquela hora, é que eu sou a Nicole, é por isso que Você pergunta isso. Tem certeza que a Daniela está me ouvindo agora? Você está me ouvindo, Daniela? Por gentileza, outro gerente do prefeito. Perdão, Datena, é que eu sou a Nicole, é por isso que eu achei que você estava conversando com outra pessoa. Olha, a Daniela pode ser muito boa, mas... Tem certeza que a Daniela está me ouvindo agora? Gente, ele ficou bravo porque a menina simplesmente não chama Larissa. Ele chamou a menina de um nome, a repórter. E a repórter não respondeu, porque eu não sou Camila, não sou Larissa, meu nome é sei lá qual. E aí ele dá um esporro na menina ao vivo, falando que ela tinha que ter falado com ele quando ele falou. Daí você fica falando assim, porra, mas como que ela vai responder isso, né? E eu contei para vocês, né? Ele me deu um puta esporro lá no dia da gravação, lembrando coisa do passado, que, sabe? Coisa que aconteceu há 20 anos, que a gente já tinha conversado sobre isso, já tinha se acertado sobre isso, né? Ele me processou para, tipo, depois ele desistiu, né? Se arrependeu, daí não foi no dia da audiência, arquivou o processo, depois a gente conversou, a gente se encontrou uma vez na Band, aí depois lá no Troféu Imprensa, no bastidor, começou a falar tudo de novo de 20 anos atrás. A pessoa difícil de conviver, dá medo, sabe? Dá receio, assim. É que eu estava, mais uma vez, né? Tá vendo? Como eu digo para vocês, eu estava num estado de iluminação lá no Troféu Imprensa. Estava feliz, não ia fazer barraco ali, né? Mas o que ele fez foi super grosso, cara. Falava comigo daquele jeito na frente de todo mundo. Acho que Deus colocou a mão na minha cabeça e falou: ó, ser de luz,
tenha paciência e não responda. Não tinha nada a ver ele fazer isso. Enfim, está quase fechado aí com a Rede TV. Dizem que ele recebeu uma proposta irrecusável da Rede TV. Agora, eu queria entender o que é irrecusável para o padrão da Rede TV, que é uma emissora que está com muita dificuldade financeira, né? Ela se mantém só às custas de igreja e de venda de horário, e tem o agravante que o Datena não atrai publicidade. Não por causa dele. Se ele fizesse esporte, ele faria um monte de merchan. Ele não atrai por causa do assunto. Polícia não atrai grandes investidores. Então, ninguém quer vincular a sua imagem, a sua marca, a um programa que briga, que bate boca, você entende? Essas coisas são ruins para ele, isso que ele faz, né? De dar esporro na produção, de reclamar. A pessoa vai pegando, as pessoas vão pegando ranço ali dentro, né, da produção, e ainda o anunciante também não quer vincular, né, as coisas. O Datena deveria ser processado por assédio moral. Para quê? Para gastar dinheiro, gente. Rede TV ainda gosta de fazer proposta. Então, ó ser de luz, não mate os outros eletrocutados. Você me deu uma boa ideia, Marco Poulos, Caterina. Lembro quando o Datena reclamava, xingava tudo. Gente, o Datena, uma vez, ele me xingou ao vivo, Rede Nacional, umas 15 vezes de babaca. Eu contei isso para vocês, acho que no começo desse canal. Ele fala isso, mas assim, ele me chamou de babaca 15 vezes e eu não tinha feito nada. Nada. Eu tirava sarro dele, é verdade. Eu era debochado. Tudo bem. E ele estava com raiva de mim. Só isso. Mas é debochado assim, não tentava a honra dele. É um cara sarcástico, né? Era um coice mais engraçado. Eu era debochado, simplesmente, né? Mas assim, nunca no nível de tomar processo. Mas tinha gente que não gostava de mim, né? Realmente, porque eu lembro que uma vez falei para vocês, né? Um assessor de um artista uma vez me ligou perguntando quanto eu queria de dinheiro para nunca mais falar do artista que ele representava. Tô falando sério. Falou, a gente não quer que você fale nem bem nem mal, a gente só quer que você pare. Faz uma proposta para a gente, para vocês terem uma ideia. Eu nunca mais falei desse cara, sem dinheiro mesmo, não vou aceitar dinheiro. Mas olha o desespero do cara, porque o cara falou assim, olha, toda vez que ele abre sua coluna, ele fica desesperado. Mas você entende? É aquela história que eu falei para vocês, do dia que eu escrevi que uma sósia da Gisele Bündchen, papá, e aí a assessora me liga me dando esporro, eu contei também isso, me liga me dando esporro, falando que não admito que você chame a minha cliente de sósia da Gisele Bündchen. O que eu fiz na coluna seguinte? Botei 10 vezes escrito o nome da cliente dela, vírgula, conhecida como sósia de Gisele Bündchen. As pessoas não sabem como eu sou pirrazeito, mas enfim. E o Datena estava naquele nervosismo ali, ele estava na Band, faz tempo isso, né? Depois ele saiu da Band, foi e voltou, foi depois para a Record. E ele tinha um programa ao meio-dia de esportes, que ele fazia um link direto com alguém, um bigodudo, lá no Rio de Janeiro. E eles ficavam batendo papo, como está o Campeonato Carioca, não sei o que, aquela conversa, meio-dia, não tinha esse programa da Renata Fã. E aí, no meio da conversa, esse bigodudo lá do Rio falou para ele, ó, Datena, é um jornalista que me ligou aqui, me procurou, querendo saber se a gente se dava bem. Cara, ele não respirou. Eu já sei quem que é! Esse tal desse Feltrin, esse babaca! Eu não tinha feito nada, gente. Não foi 15 vezes. Eu lembro quando eu saí do prédio aqui, estava o Cláudio, né, que é o porteiro, ele falou assim, o que você fez pro Datena? O seu Ricardo, o que você fez pro Datena? O homem tá louco. Entende? Enfim, ele vai provavelmente para a Rede TV e o Luiz Bate, praticamente já fechado, é o novo apresentador aí do... Cadê o Luiz Bate? Sumiu. Tá aqui.
Provavelmente vai fazer. Tem que mudar esse jornal, né? Se tá na hora aí, não dá, né? Eu não acho que tem que ter essas fazer, eu não sei. Na verdade, eles apelam, eu não entendo qual é a lógica, porque coloca-se esse jornal policial no final da tarde para erguer a audiência do horário nobre, porque ele dá mais audiência. O Datena sempre foi a maior audiência da Band. O Bate sempre foi a maior audiência ali, entre as maiores audiências da Record. Então, na percepção do executivo de TV, eu coloco lá no final da tarde esse jornal policial, vai dar uma boa audiência e ele ergue o resto da programação. Bom, primeiro, se o resto da programação não for boa, não ergue nada. Segundo, quem assiste telejornal policial é classe C, C mais, C, D, E, não é a classe A nem a classe B mais, que é quem traz dinheiro para o anunciante, né? Por isso que você não vê praticamente nenhum anúncio, mas você vê um merchan aí de implante dentário, de, sei lá, de Araci, do Top Term. Então eu não entendo isso, porque se quer aumentar o público da noite, você está atraindo um público com menor poder aquisitivo. É um negócio. A TV está mudando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Datena é mestre em constranger as pessoas. Não, babaca o dia inteiro. Babaca! Seu babaca! Você é um babaca! Esse cara é um babaca! Porque babaca, babaca, babaca! Eu falei, puta merda, cara. Falei, eu só tô vivo. Eu só tô aqui na minha casa. Eu estava deitado, quietinho, nunca nem sei quem era aquele bigodudo. Eu detesto o programa de esporte. Por que eu ia ligar? Pergunta se ele pediu desculpa para mim. Aí, quando a gente se viu, porque xingou de babaca, babaca. Quando eu fui assistir o Datena lá, a estreia dele no programa de domingo, lá na Band, lembra que ele tentou um programa que ia bater com o Faustão, etc. Aí ele veio me cumprimentar. Ô, Feltrin, prazer, tá tudo bem da gente, né? Sempre respeitei você. Juro por Deus, gente, ele falou isso. Sempre respeitei você. Bom dia, Arlete. Eu sempre respeitei você. Quase que eu falei sim, claro, tirando aquela vez que me chamou em rede nacional de babaca 15 vezes, sempre houve respeito. Em países evoluídos, a audiência de jornais sensacionalistas só se for papel. Na Inglaterra, os jornais que mais vendem são tabloides, mas não existe esse tipo de... Tem na Espanha. Não tem quase TV aberta no mundo, né, gente? Tem na Espanha uns jornais assim. Não atrai audiência, mas não atrai anunciante. Ninguém quer vincular sua marca. O Datena apanhou em Franca? Por quê? O repórter não falou que não era... Não! O repórter só falou... Datena, um repórter me ligou aqui perguntando se a gente se dá bem, ele já cortou e o cara não abriu mais a boca, porque o Datena fez um discurso de 10 minutos me chamando de babaca e falou de todo mundo, sabe? Falou sei lá, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, que eu era, mau caráter, não sei o quê. Falou... O cara não abriu nem a boca. Eu acho que ele ficou com medo até de abrir a boca depois. Foi divertido aí, eu tenho uma história interessante para contar. Deixem um like aí, se inscrevam. Cadê a Chepote? Não está aqui hoje? Não estou vendo. A cara do Feltrin quando apareceu a blogueirinha. Eu estava translúcido, como uma partícula de luz, você quer dizer? Olha, é que ia criar um climão ali, né? Ele desenterrou. Não, mas ele não sabe do meu passado, ele não desenterrou nada do passado, ele só começou a falar mal de mim. Ele estava com raiva de mim, eu entendo. Eu enchi o saco dele também. Eu tenho... Vamos falar de coisa boa, com o Conclave e a Dani Bey. Que é algum velho me ligando. Não lembra nem dos compromissos dele.
Obrigado, Rafa. Chapa, teu ponto aí, está aí, né? Eu não gosto do Bate. Bate é um fofo, gente. Bate é boa gente. Não falei da Lady Gaga ainda, já. Vamos lá, mais um corte aqui. Eu só penso agora nos cortes do Fábio. Então é isso. Só para fechar, então, Datena com 2 pés lá na Rede TV. Eu não assisti o show. Pela cadeirada, nota que o Datena é rancoroso. Mas o Pablo Marçal encheu o saco dele também, né? Se eu podia correr o risco de tomar uma cadeirada lá. O que está rindo, Inalba? Qual a graça? Ah, é a diretora Rafaela Chicote, é a nova diretora da escola. Que é? Carla. Bom dia, me mande beijos. Estou distribuindo doses minhas 51. Parabéns, Carla Almeida. Carla Adriana Almeida. Obrigado, Norbius. Sim, vai ter pessoas com raiva. Não, eu entendo que ele estava com raiva. Eu infernizava. Se eu falei para o Duda Nagre que eu acho ele lindo, que você acha ele lindo, não, esqueci. Toda mulherada acha ele lindo, né? Aliás, acho que é quinta-feira, tá? 18h, mas depois eu confirmo se a live que eu fiz lá, o podcast com a Leda, vai mesmo. Eu acho que é quinta, 6h, mas eu aviso. Se assistiu o show no YouTube, gostou. Ela é maravilhosa, né, cara? É Paulo Roberto Morsa. É ele mesmo. É esse que estava falando com o Datena lá no Rio. Ele só falou metade da frase, o Datena já cortou e já começou. O Fábio pode fazer o corte aí. O dia que o Datena me chamou de babaca.